mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres o meu? Oh, digo, estou voltando, Senhor. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz de errado. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ele usou o Gilmar para me falar que aqui tinha um pastor que andava de bermuda, que andava de chinelo, andava de regata, e um dia eu vi esse pastor. Ele estava consertando lá um carro do pastor, e aí ele falou, esse é meu pastor. Aí eu olhei assim de cima a baixo, falei, isso é pastor? E eu cheguei a dizer para ele uma vez que eu me arrependo de ter tido esse julgamento, porque eu não via dessa forma o pastor. E ali eu vi o que era um pastor. Eu me apaixonei por ele de primeira. Assim, é um homem assim de um coração muito especial, um coração muito grande, acolhedor, um pai. Entendeu? Assim, eu vivo por Cristo e eu vivo para servir essa obra. Eu amo servir essa obra. Então, ele me colocou aqui. Foi Deus. O povo sempre atendeu bem, né, as convocações do nosso pastor, né, que a gente acredita muito no chamado dele. O pastor me falou assim, gente, eu vou fazer obra, sem dinheiro nenhum, igreja, precisando de um monte de coisa. Aí a gente, vamos começar. E Deus ia provendo cada material ali pra gente começar a fazer as coisas. A gente sempre confiou muito no nosso pastor. Até por isso é o tema da nossa igreja, né? O lema. Quem tem fé não tem limite. E quando meu pai faleceu, o pastor Nino totalmente entrou nesse papel na minha vida. E aí ele estava em todos os momentos importantes, formatura, posso falar muito bastante, formatura, onde tinha essa falta de presença, né, paterna, ele estava suprindo. E aí a pastora Denise, junto com o pastor Nino e algumas pessoas, fizeram a minha festa de 15 anos. A pastora lembra disso. Teve até vestido de princesa, aquelas coisas todas, né? E a gente era muito unido, assim, o pessoal do grupo de oração vivia dentro da casa dele, a gente fazia jantares lá, junto com reunião. Então essa minha fase de desenvolvimento da adolescência para a juventude foi cercada, assim, pela proteção deles, pelo cuidado deles. Até em relação ao Paulo, o Paulo era meio rebelde, né, na igreja católica, ele era de um grupo lá de adolescentes, e aí ele achava que não precisava ir para o grupo de oração, já era algo mais parecido com um culto, já era mais intenso. E aí o pastor me implicava, quando eu estava começando de gracinha com o Paulo, ele falava, não gosto dele não, esse menino não é muito bom para você não. Ele é meio estranho, meio rebelde, não gosta da gente e tal. E aí o Paulo, para querer, né, um caso, né, um relacionamento comigo, começou a frequentar o grupo de oração. Aí o pastor foi se amolecendo, tá? E aí os dois viraram melhores amigos, né? Até mais do que eu. E aí o Paulo conquistou o coração do sogro. O exame da palavra de Deus, porque Deus vai fazer você amadurecer e crescer espiritualmente através do conhecimento da palavra. Então foi um chamado que começou na igreja católica realmente. Ele foi batizado no Espírito Santo, ele tinha assim, uns 15, 16 anos, nós fomos a um evento, nós estávamos na Paraíba, fomos passar um tempo lá, e nesse evento a gente foi conversando na rua, né, que eu já era da Renovação Carismática na época, né? Aí nós fomos até conversando, ele falando sobre esse negócio de dom em língua, não sei o que não acreditava, isso, naquilo. E eu conversando com ele. Quando nós chegamos nesse ponto, que foi no clube, aí começou, né, a oração muito forte, vários grupos reunidos e tudo. E quando eu olhei, ele estava agarrado na minha mão, olhando para mim, e começou a pular, e começou a orar, e eu não entendia nada, eu segurava na mão dele, e ele foi de uma coisa tão linda, tão espontânea, que tomou ele de uma forma que quando o Espírito encheu, ele não teve mais como ele se dominar. Aí já não foi mais ele que agiu.
E quando eles passaram pela essa transição, né, quando o pastor, quando Deus o tirou de lá e trouxe para a comunidade evangélica, foi muito difícil para mim porque eu fiquei sem referência. E aí eu comecei a observar também algumas coisas que eu não observava antes em relação a onde a gente estava. E aí comecei a discordar de alguma coisa e se estimular mesmo. Fui ficando triste, fui ficando perdida. E aí a igreja ia fazer 3 anos. A Filhos do Rei ia fazer 3 anos. E eu nunca tinha ido visitar. Era uma mistura de mágoa, uma mistura de abandono, ou de uma mistura de não aceitar também, né, a igreja, de achar que eles não era ali que eles deviam estar, era junto com a gente ainda. E aí a igreja ia fazer 3 anos, uns 2 anos e pouco. A pastora Denise estava com a Gabriele era pequenininha, bebê. Estava com a Gabriele na igreja e eu não conhecia a Gabriele ainda. E ela me chamou para ver a Gabriele estava lá na igrejinha na Rua Nova. Eu entrei, né? Tinha um relacionamento muito, muito forte com ela, com a pastora. E aí eu entrei na igrejinha para conhecer a Gabriele. Estou aqui até hoje. Nunca mais voltei. Eu tive um ano na caverna. Né? Eu já era evangélico antes. E aí eu me decepcionei com um homem onde eu congregava e eu fiquei 1 ano sem ir para a igreja. Aí eu conheci o Gilmazão, que era um dos membros aqui dessa igreja, e ele me falou da Filhos do Rei. E através do Gilmazão, ele me falava, né, referente à igreja. Eu não queria muito saber, porque eu estava assim, eu não queria era saber de igreja. Eu não queria mais saber de igreja. E aí ele já percebeu isso, e aí o que ele fez? Ele me falava das coisas que aconteciam na igreja. Esse acolhimento, esse amor um com o outro, a diferença do evangelho que eu conhecia do que aqui era ministrado. E aí um dia eu falei assim, eu vou lá hoje, porque aí eu indo hoje, ele não me fala mais, eu vim por curiosidade. E acabou que o primeiro dia que eu fui, eu me reconciliei com Cristo e estou até hoje. São 17 anos. Graças a Deus. Eu, na fase da conversão, quando eles saíram primeiro, a gente não saiu, como a Sheila falou, mas eu já tinha no coração de que eu não ia ficar lá. E que se eu fosse sair da igreja católica, eu iria para a igreja do Pastor Nino. Ela já não queria. E ela não queria ir. Então eu comecei a orar. Porque muitas pessoas na época falavam assim, que se a Sheila saísse do catolicismo, foi por minha causa. Porque você saiu antes, né? Muitos iam falar isso, não, só saiu porque o Paulo saiu, o Paulo te forçou aí. Então eu comecei a orar e ver o que Deus podia fazer, decidido que eu ia para lá. Só que aí Deus faz nesse muito dia perfeito. que eu fui na oração, Deus faz muito perfeito. Eu tive uma decisão já, fora da decisão dela, o que Deus fez? Fez com que ela fosse primeiro, antes que eu fosse. o que eu fiz? Te liguei 1h da manhã. 3 horas da manhã. 3 horas da manhã chorando. Paulo, eu virei crente agora, o que eu vou fazer? E agora? Sei que na hora eu fui. Vai dormir. Eu fui duas. Vai dormir, a gente conversa, a gente tá O Átrio Jovem, o primeiro Átrio Jovem, eu lembro que o Átrio Jovem era. A gente sentava na cadeira e aí alguém ia lá cantar uma banda pra cantar. Até eu fui Tinha parar. lanchinho, tinha lanche. Era tipo um restaurantezinho, era muito legal. Aqueles ovos cozidos, tudo colorido. Isso! Pô, era muito legal. As festas bregas eram muito boas. Festa breve. Era muito boa. No meu início lá da Filhos do Rei, lá na igrejinha, eu lembro, tipo, eu era muito pequenininha, 12 anos, mas sempre estava aqui, todo final de semana vinha pra cá. Eu morava lá em São Gonçalo, mas estava aqui sempre, só pra dar, gente, eu era apaixonada pela igreja, apaixonada pela juventude, chegava lá, me sentia em casa, abraçada. Então eu ia, tipo, na maioria dos retiros. Eu lembro um retiro que marcou muita gente, que foi o último, né? Que foi o retiro de mártires. Nossa, eu lembro lá do pessoal pendurado lá numa madeira, gritando a beça. O pessoal deslotaram. É verdade. E não parecendo um porcaçado. Essa época que mais marcou a gente está todo mundo junto e na volta dos retiros. Que a igreja era muito pequenininha, tudo apertado, a gente chegava pulando, todo suado. Ficava um monte de gente atrás lá, tipo, fora da igreja com uma televisão pra passar. E, cara, foi a melhor época da minha vida.
Eu acho que, tipo, eu encontrei bases em Deus, tipo, junto com o pessoal, sabe? Para os jovens, para as pessoas que já estavam na igreja, a nossa liderança foi muito rejeitada, a gente não foi muito bem aceito. Mas eles não entendiam o histórico que nós já tínhamos com o pastorinho lá atrás. Nós já cuidávamos dos jovens. O chamado que o pastorinho tem, ele flui, ele passa para todos nós também, que estávamos lá com ele. Então ele já nos conhecia, já tinha confiança em nós, e quando nós fomos convidados na época, até falo muito isso, nós só tínhamos 6 jovens, a gente teve que realmente correr atrás, cavar, muito joelho no chão. A gente não foi aceito, como eu falei, por muitas pessoas, né, não entenderem, né? Como é que chegam agora? Pessoas que já estavam com ele desde essa transição, né? Como é que chegam agora já assumiram responsabilidades? E a gente nunca ligou muito para isso, a gente fez a nossa parte, que Deus mandava, e eu lembro que quando nós largamos a juventude, foi quando a gente transitou para outro ministério, tinha mais de 100 jovens, se não me engano, o coral era gigantesco nosso, e Deus foi abençoando. Que esses jovens hoje em dia são ministros de louvor, a galera que está aí dando continuidade, né? A igreja. Cansados, tocam, cantam, e foi bênção assim, né? E foi uma fase de amadurecimento nosso também, por exemplo, novos, né? Ainda somos novos. A gente ainda pegou, a gente, né, assumiu a liderança antes de casar. Então isso causou um estranhamento, e aí a gente casou, né? E aí a gente engravidei da Paola, a Paola nasceu no meio da juventude. Foi isso aí. No meio do coral, a Paola estava lá ensaiando. Tinha muito jovem todos os sábados. Todos A gente os já tá sábados. velha, não consegue mais isso não. Eu já passando bastante. Eu lembro quando a gente veio pra cá, pra essa igreja aqui, já grande já, e a gente ficou a juventude toda, ficava até madrugada, lembra? Ajudando o pastorino aqui, a gente virando massa, pegando os tijolos, tipo, ajudava no que podia, e no final sempre o pastorino sentava com a gente, começava a falar sobre Deus, sobre tudo, a gente ficava assim, meu Deus. Igual criancinha aí, Igual né? criança. E não foi só de agora, isso desde a antiga igrejinha tinha momentos da juventude, que o pastorinho sentava no chão, a gente sentava tipo, em volta dele. Tipo, com Jesus fez os discípulos. Exatamente. Os luares também que a gente fazia, cara. Nossa, Os rituais também eram muito bons. Com momentos, né, de palavra, momentos assim, de adoração, de quebrantamento. Né? A gente, cada um levava uma coisinha assim para comer, depois rolava um lanche. A galera que gostava de vôlei ia jogar vôlei, o pessoal do futebol ia jogar futebol. Né? Os finais de ano, então, cara, né? A gente tinha o nosso momento de comunhão aqui e sempre sobravam coisas, né? Pro outro dia, aí pegava e ia todo mundo pra praia. Exatamente. Né? Curtir lá. Sempre foi todo mundo. A Amanda também ela tocou num ponto muito legal, que foi essas voltas, né, pro retiro, né, porque era um período que às vezes tinha muitos jovens chegando na igreja. Então quando eles viam aquela nossa euforia, quando eles viam, né, aquele entusiasmo todo da gente, o pessoal queria buscar a gente, como é que eu faço para ir nesse retiro, como é que eu faço para participar disso aí. E acabava contagiando, né? Os hinos antigos, né? Quando a gente videira, né? E, cara, e tantos outros assim, que alguns agora não vou conseguir lembrar. Alegria do Senhor. Nossa, cara, como a gente se envolvia. Tira o sapato por aí e vai pro lado, sabe? E a gente trazia muito isso lá da igrejinha. A gente trazia muito isso de lá, trouxe pra cá também, né? Adolescente, tipo, foi uma delas, com 12 anos, pedindo pastor, me deixou ir pro retiro, porque tinha uma certa idade, Não podia. E aí, eu fui uma das primeiras, assim, ter 12 anos, que pôde ir, né, que meus amigos estavam todos lá. E aí, nesse retiro, eu fui batizada no Espírito Santo. E aí, tipo, no outro ano, com 13 anos, eu fui batizada nas águas com o pastorinho lá no sítio. Meu Deus, foi algo muito lindo. Então, tipo, se ele tivesse me proibido naquela época e tipo, no momento que eu tava com muita sede, tipo, ia demorar a acontecer isso na minha vida. Todo mundo junto sempre foi. Coral. De vocês. Coral, careca, que era uma dificuldade pra passar, pra lavar. Eu lembro, cara, de vocês lá. E Eu gostava muito, era meu sonho ser do coral, mas os ensaios era sempre durante a semana. E eu nem podia, tipo, estar aqui, aí eu só acompanhava
sabe? Eu acho que o próprio pastor Nino colocou isso na gente, sabe? Tipo assim, a gente é de fato uma igreja. A gente está aqui junto para tudo que a gente fizer. Porque era muito comum você ver os mesmos jovens desempenhando diversas funções e todo mundo junto. Né? Isso aí casa muito com o que a Amanda acabou de dizer. Ver isso aí, principalmente quando a gente fazia o evangelismo. Filho do rei, vem comigo, já sei. Vem comigo, já sei. Sou jovem abençoado, eu sou jovem, filho do rei. Jovem da comunidade evangélica Filhos do Rei, onde eles se encontram proclamando mais uma vez o amor de Cristo. Quando a gente ia pra rua anunciar a palavra, falar de Cristo. Ação social também. Nossa, as ações sociais. Tem alimento na rua. Caraca! A gente batia de porta em porta. Era Não foi uma mudança simples, né? Deus pediu para a gente sair, chegamos aqui, depois você deve ver algum tipo de foto, como era uma época, um galpão totalmente sujo, porque era uma oficina das vans na época, então muito sujo, muita graxa. A gente também um pouco de susto, né? Porque a gente tinha uma despesa de um aluguel que era praticamente 4 ou 5 vezes menor do que esse galpão. E chegamos aqui uma despesa muito mais alta e bateu uma certa dúvida, uma certa preocupação de se nós realmente conseguiríamos arcar com esse aluguel, essas despesas, né? Mas Deus foi nos capacitando, fazendo com que os membros da casa colaborassem, dizimassem, ofertassem, e nós estamos aqui até hoje, honrando o nosso compromisso, pagando o nosso aluguel. Deus nunca nos deixou desanimados em relação a isso. Nosso pastorinho sempre sofre, não tem jeito. Quando chega perto do dia 20, quem já conhece, a gente já sabe que não são semanas, não são dias bons para ele. Com toda a preocupação que ele tem por ser o responsável em manter esse lugar de portas abertas, a despesa altíssima que nós temos, uma igreja pobre de comunidade. E nós, em nome de Jesus, estamos aqui perseverando, buscando. Olha, eu não gosto de igreja grande. Te confesso que eu não sou fã de igreja grande, tá? Eu tenho muita saudade de ir lá da igreja, porque era todo mundo muito mais próximo. Todo mundo era muito chegado, você conhecia todo mundo. Assim, eu sou suspeito para falar de conhecer todo mundo, porque eu falo com todo mundo. Mas acaba que a hora que a casa fica muito grande, as pessoas elas se distanciam um pouco uma da outra. Então, assim, a única mudança que eu vi foi só esse alargamento de parede, né? Só que o choque, na verdade, assim, acho que eu tive no começo, porque era uma casa que a gente servia, que era todo mundo muito próximo. Eu levei um tempinho a me adaptar num local tão grande. Mas assim, a essência nunca mudou. Então, a essência lá de você servir, de você estar fazendo a obra, que era uma casinha pequena, e hoje você está em uma casa, que se você pegar as pessoas que estão aqui hoje, é impossível de você acomodar de novo em um local como nós estávamos, porque isso é promessa de Deus, que Ele iria nos colocar em um lugar muito maior, em uma rua principal, e isso Ele fez. E a gente recebeu, só que a essência nunca ela foi perdida. A recepção ela ficou a mesma, esse amor por almas nunca mudou. Então, o único choque foi só as paredes muito longe uma da outra. Tipo assim, foi um dia que acho que o pastor Lino fez a reunião com os membros e falou sobre que a igreja aqui já estava pronta para a gente vir, né? E aí todo mundo veio lá do antigo Mercado Estrela, né? E veio caminhando, todo mundo com a sua cadeira, vindo pra cá. E tipo, não tava pronto o local aqui hoje. Tipo, era escuro, o chão também não tava tão bom. Não tinha forma nem formosura. E tipo, teve que dar um improviso. Tipo, o nome da igreja era um banner que botava escrito Comunidade Verdade Filhos do
na igreja, numa parede grandona, só tipo, era algo assim. Mas a gente chegou aqui, já era tipo de noite, a gente lavando tudo, lavando aqui embaixo. O banheiro era lá no canto ainda. Sim, o banheiro era lá na frente, aonde é o presbitério. A gente fez, né, um trajeto, né, lá da igrejinha para cá, né? Nosso pastor sempre foi um homem muito visionário, a gente sempre abraçou muito, né, as ideias dele, né, porque a gente sabe que é tudo dado, né, para uma visão de Deus, e ele sempre foi muito comprometido nesse sentido, né? E, cara, foi uma experiência muito bacana a gente trazendo a arca, né? A gente cantando louvor atrás. O pessoal louvando, adorando ao Senhor. Cara, foi um momento muito especial, tem até algumas fotos, depois se vocês quiserem. Mas foi um momento especial realmente, cara. Foi uma conquista muito grande para nossa igreja. A gente lembrar dos apertos que a gente passou lá. Verdade. Tipo, de sentar um coladinho no outro, assim, pra caber todo mundo. A juventude, então, que tipo assim, não tinha mais lugar. A gente não chega pra lá, chega pra lá. E ia colando todo mundo. E quando a gente chegou aqui, cara, foi de verdade olhar assim e falar: nossa casa, a gente vai construir coisa por coisa até ver como tá hoje, sabe? E vamos tomar posse, né? E foi de breve vai ser novo. E aos pouquinhos as coisas foram acontecendo, estão acontecendo até hoje, né? Agora é 18 anos da igreja. Né? E a gente acredita que, né, tem essa questão, né, de o melhor de Deus ele já viu, mas a gente também acredita que tem muita coisa. Tem muito mais. Né? Tem muito mais por aí. Nosso Deus é um Deus de novidades. É isso aí. Nosso Deus é um Deus de, cara, de grandeza, sabe? De realeza. Então, é sempre, né? Sempre mais, sempre para cima. Deus, ele colocou, né, esse desafio, né? E a gente está aí com o nosso pastor, né? E vamos para cima. A essência é a mesma. Isso é o que eu mais amo nessa casa. É o que eu mais amo nesse lugar. Isso não mudou em nada. O louvor nunca espremeu a palavra. Nunca espremeu a palavra. Se a palavra tiver de ter 1 hora, ela vai ter 1 hora. Se forem 2 horas, ela vai ter 2 horas. Mas se tipo, for 15 minutos, vai ser 15 minutos. Mas a essência nunca perdeu. Porque a palavra, ela é primazia. Ela é o essencial, é o principal. Então, o louvor é lindo e a palavra ela é ministrada com excelência. Então, os cultos de lá para a igreja pequena e a uma igreja grande, ele não mudou em nada. O tempo é o mesmo, o pastor é o mesmo, o louvor é o mesmo, a essência é a mesma. E o Deus é o mesmo. Então, vamos falar sobre ação social, né? A Bíblia diz... E ela, para mim, assim, é um exemplo de perseverança. Eu via nessas ações assim um carinho do nosso pastor, um carinho de todos os membros.